estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus irá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus irá te abençoar. Convidamos agora o nosso irmão Alexandre para nos trazer a exposição da noite e mais uma vez agradecemos a ele pela preciosa colaboração. Obrigado, Alexandre. Boa noite. É sempre um prazer e uma responsabilidade muito grande estar aqui, mas há muito tempo eu tenho uma formação como químico e há muito tempo eu tenho vontade de falar sobre os avanços da ciência, desde a vinda do Espiritismo, através do Allan Kardec, até hoje, o que se descobriu e o que se provou através da ciência, fazendo um paralelo com a doutrina espírita. Então, a gente pode, de início, começar falando de uma frase do próprio Allan Kardec. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo acha-se na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo sem ciência, faltaria apoio e comprovação. Isso é uma frase, uma atitude clara dele, né, que as duas coisas sempre andam juntas, né? O Einstein, ele diz o seguinte: o Einstein era um grande curioso sobre o cosmos, o macrocosmos, o universo. Ele tinha muita curiosidade de como que os planetas, como eu vou dizer, boiavam, e como que as coisas eram tão perfeitas, a rotação dos satélites e tudo. Então ele falava, não é possível que aquilo seja um vácuo e que aquilo fica. Eu estou dando uma resumida bem breve do que ele pensava. E ele foi tão gênio, que fora as outras coisas, entre a teoria da relatividade, né, que tem diretamente a ver com o universo, ele tinha já feito a teoria das ondas gravitacionais.
A gente vai falar disso mais para frente, mas essas ondas gravitacionais agora em 2017 conseguiram ser comprovadas com os equipamentos de hoje, por conta de uma fusão de 2 buracos negros. Eu acho que todo mundo deve ter ouvido falar isso, que mundialmente foi falado. Essa imagem que tem de fundo aí é uma imitação, não sei se dá para ver direito, desses 2 buracos negros. Acho que está meio claro, né? Então ele diz, né? Quem diz que a oposição entre a religião e a ciência apenas mostra que vai atrasado na ciência. A ciência sem religião é claudicante. Claudicante é hesitante. E a religião sem a ciência é cega. Então ele, desde aquela época dele, ele já achava que era impossível uma coisa tão perfeita não ter algo inteligente por trás. E a frase, né, atribuída a Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Bom, a gente pode iniciar falando da origem do universo, né? Existem muitas teorias desde os primórdios, né, desde os filósofos lá de trás que pensavam sobre o universo, mas basicamente hoje ela tem os que defendem a formação espontânea, que seria o Big Bang, o famoso Big Bang. Mas, se a gente for pensar, tudo que hoje se conhece na Terra, como exemplo de uma música, o autor de uma música, para ele fazer uma música, ele primeiro precisa planejar. Ele precisa ter um tema, escrever uma letra, depois colocar uma música em cima, fazer arranjos e por aí vai. Isso tudo é um planejamento. Uma construção civil, a mesma coisa. Né? Tudo que se constrói, a gente planeja, vai atrás do terreno, acha o arquiteto, o engenheiro civil, vê o que vai querer na casa, tudo. Então, tudo que se conhece até hoje é planejado, porque o universo surgiria de uma coisa espontânea, sem nada planejado, sem nada por trás. Então, como que o Big Bang pode gerar um universo tão ordenado e com leis tão precisas e imutáveis? As leis que regem todo o universo, esse de rotação dos planetas, de órbitas e tudo mais, é tudo, vocês vão ver aqui que é tudo muito calculado. O Sir Francis Crick, ele é o descobridor do DNA. Ele diz: é mais fácil um avião a jato surgir depois de um furacão passar por um ferro velho do que o código genético embutido no DNA ter sido gerado por acaso. Isso é bem forte, né? Porque é lógico que existe uma inteligência nisso, Deus, claro, né? Acasos não existem. A gente está dando uma passada em breve por essa história do universo para a gente chegar e fazer uma ligação depois, tá? A revista Nature, agora que foi outro dia, 2013, né? Pesquisadores da França descobriram que metade das galáxias satélites que estão em torno da galáxia Andrômeda, e esse entorno é 100 a 1.300 anos-luz. Um ano-luz, eu acho que teve uma época que eu falei, eu não sei se tinha alguém aqui. Para se ter ideia do que é um ano-luz, a gente precisaria viajar durante 1 ano na velocidade da luz. Imagina a distância de 1 ano-luz. E essas galáxias estão a 100 até 1.300 anos-luz longe de Andrômeda. E elas estão sintonizadas, elas giram perfeitamente alinhadas em torno de seus próprios eixos com velocidade sintonizada com Andrômeda. Isso tudo, será que surgiu de um acaso? Né? Alguém ainda acredita nisso? Ou teria um designer inteligente por trás disso, né? Depois, já vindo mais para cá, né, o Newton fez as famosas 3 leis básicas da física, e a mais importante delas é a que estabelece que toda ação gera uma reação, de mesma força no sentido contrário, conhecida como lei da ação e reação, ou de causa e efeito. Alguém já ouviu falar nessa lei aqui? Isso tudo eu estou falando porque lá atrás, quando veio a doutrina espírita, isso já estava lá. Então foi também provado cientificamente. Essa lei, a terceira lei, se aplica a todos os elementos da natureza, sem exceção. O universo inteiro, até hoje, a NASA usa a terceira lei até hoje para projetar foguete, a balística e tudo mais. Por que seria, né, diferente com o universo? E as nossas vicissitudes?
elas não obedecem às mesmas leis? A gente não está contido no mesmo universo? Nós estamos. A Terra está no universo, nós estamos no universo, nós somos todo parte deste universo. Como disse Jesus, semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A gente é responsável por nossos atos, enquanto estivermos, principalmente na terra de provas e expiações, né? Lá em João 16, 12 e 13, tem uma passagem dizendo: tenho ainda muito a lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Quer dizer, Jesus, já na sua passagem, ele dizia que tudo que ele estava ensinando ali naquele momento era uma pequena coisa perto do que ainda estava por vir. A gente ainda naquela época não tinha a capacidade de compreensão, né? Imagina uma época daquela se Jesus falasse em átomos, em elétrons, né? Ou até mesmo em vida espiritual. Ele falava, mas não da forma clara, né? Só voltando aqui, ele faz também uma referência aqui nessa passagem à reencarnação na mediunidade. Porque quando ele fala, ele não falará de si mesmo, quer dizer que o Espírito da verdade, ele não vai falar por si mesmo, ele vai falar por outra pessoa. Falará apenas o que ouvir. Quem está ouvindo o Espírito da verdade é que vai falar. Então acaba sendo uma referência também, que foi o que aconteceu no advento da doutrina espírita. E por que na França? Por que a doutrina espírita veio lá na França e naquele período, 1857, que era o Consolador Prometido? A França, naquele período, estava vivendo uma explosão tecnológica, além de ser um dos países mais desenvolvidos da época, desenvolvidos intelectualmente, culturalmente. Então isso também foi uma programação, já foi previsto que isso teria que ser lá. Nunca foi um surto, nunca se viu um surto de desenvolvimento tão grande como daquela época. Então tudo estava preparado para que dali para frente fosse mais fácil da gente começar a compreender o que estava escrito nas obras dele, nas obras que foram enviadas, né? Em seguida, no século XX, tivemos a descoberta da física quântica. E aí sim, que eu lembro quando eu estudei, a gente arrepiava os cabelos com a física quântica, a mecânica quântica de maneira geral, mas ela é fundamental para a explicação do espiritismo. Com as descobertas que se fizeram recentemente da mecânica quântica, ela já vê o microcosmo, já é o inverso, ela vê uma coisa subatômica, menor do que o átomo. Só para a gente ter uma ideia rápida de como isso evoluiu, lá atrás, antes de Cristo, 460 até 370 antes de Cristo, tinha Demócrito e Leucipo, que eram filósofos que falavam que o átomo era uma bolinha de gude, sólida, e que todos nós, essa mesa, as cadeiras, tudo que existia, era como se todas essas bolinhas estivessem ligadas umas às outras para dar aquela matéria. Mais para frente, bem mais para frente, em 1897, o Thomson já conseguiu ver. Eu vou passar super rapidamente, simples, tá, gente? Só para ter uma ideia da evolução. Ele já viu que existiam elétrons em volta do núcleo do átomo. Esse verdinho que vocês estão vendo aí é o núcleo do átomo. E ele chamou foi até apelidado na época de pudim de passas. Eu acho que quem se lembra aí da época do colegial, na minha época era colegial, hoje não é mais, né? Era o modelo de pudim de passas. Mais tarde, percebeu-se que esses elétrons não estavam colados ao núcleo. Eles estavam girando orbitalmente em volta do núcleo. Até uma referência aos planetas, as órbitas dos planetas, tal. Então vocês estão vendo que tudo, voltando no designer inteligente, nada foge a determinadas leis. Só que ainda não foi o suficiente. Mais para frente, o Bohr descobriu que esses elétrons, eles não giravam tão certinhos. Existiam muitos, como se fosse uma nuvem de elétrons em volta.
e que eles às vezes saltavam de um lado para o outro, de uma camada a outra em volta do núcleo. E esses saltos eles chamaram de saltos quânticos. Estamos começando a entrar lá. Aqui, gente, ó, eu trouxe um vídeo para vocês. Ele é muito bem explicativo. É um vídeo que fala como que foi a experiência que se chegou até então no comportamento do elétron. Porque até então se acreditava, depois de Bohr, se acreditava que o elétron era uma partícula. E aí eles começaram a ver que o elétron podia ser um pouco mais do que isso e começaram a fazer uma série de experiências. Mas terminando o vídeo, eu já explico em seguida, se alguém tiver uma dúvida pode perguntar. Porque o assunto, às vezes, na ciência é meio complicado de entender, mas aí é bem legalzinho. Então, o que nos ensinaram na escola não é como as coisas realmente são. E os nossos sentidos nos pregam peças. Vocês têm que se perguntar, afinal, o que é essa realidade em que nos encontramos? A física moderna diz que são ondas de informação. E eu acredito nisso? Haha, tomara que sim! E estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra.
Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de 2 linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas 2. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Do ponto de vista espiritual, estou conscientemente aceitando as ideias de que nossos pensamentos afetam a nossa realidade e assim a nossa vida. Porque a realidade é igual à vida. A vida que criamos. Visualize a situação ideal para você. Observe atentamente o que deseja mudar e faça o movimento. Conceba essa criação de realidade. É totalmente passível de ocorrer. Isso é física quântica. Tem a ver com o espiritismo que a gente fala hoje, né? O que foi mais importante visto nessa experiência? No finalzinho, quando eles começaram a perceber que o elétron estava se comportando como onda e não como partícula. Onda, o que é? O que a gente fala sempre, né, na doutrina. São as vibrações nossas, função de onda. Nós somos como emissores e receptores de rádio, que recebem ondas e transmitem ondas. Eles perceberam que o elétron podia ser uma onda. Só que quando eles colocaram um observador pré-concebido na cabeça deles, eles falavam, mas não é possível. O que aconteceu? No simples ato mental deles vigiarem o elétron se comportou como partícula, obedeceu à mente deles. Quando ele não estava sendo observado, ele se comportava como onda. Então isso tem tudo a ver e mostra para a gente a nossa capacidade de pensamento, o que a gente pensa, coisas boas, o que a gente afeta ou não, o que está em volta da gente. Isso foi uma prova científica de que a gente consegue. Eles não sabem por quê. A gente sabe, Deus, né? Porque muitos cientistas ainda tentam provar, mas Deus, assim, só se foi em último caso. E muitos que são ateus já estão admitindo a existência de Deus, porque eles não têm como explicar isso que aconteceu. Aconteceu, mas até hoje não se sabe o motivo do observador mudar a função de onda. Deu para entender, gente, o que foi o experimento? Bom, aí temos a frase também, ó, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Jesus, lá atrás, já estava nos dizendo do que nós somos capazes. E quando eles chegaram a essa conclusão de que o elétron é uma onda, ora, se nós somos átomos, se nós somos elétrons, o que é matéria? Ainda ele pergunta. No fim, nós somos totalmente vibração. Se tudo vibra dentro de um átomo, dentro de um elétron, nós somos vibrações. Nós emitimos e recebemos vibrações o tempo todo. Aí vamos agora fazer a ligação com o fluido cósmico universal. E de que maneira isso é utilizado por nós e pelos espíritos também. O fluido cósmico universal é um fluido elementar, imponderável, não dá para se medir. Serve como intermediário entre o espírito e a matéria. Permite a adesão das partículas à matéria e apresenta inúmeras combinações.
que são observadas como campo eletromagnético e como fluido vital. O campo eletromagnético hoje, que já se descobriu, né, pela ciência, nada mais é do que uma modificação do fluido universal. Aquela indagação do Einstein lá atrás, de como os planetas conseguiam, já também pelas ondas gravitacionais que foram descobertas, eles viram que o espaço não é vácuo. O espaço é fluido universal. Ele é como um tecido que sustenta, é como se os planetas estivessem em cima de um tecido. Isso já dito lá atrás, mais uma vez, sem querer ser repetitivo, né, sobre o fluido universal, está lá atrás de Kardec. O fluido vital a gente já vai ver mais para frente. O que é? Aí tem a pergunta lá no Livro dos Espíritos. Haveria, sim, 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? A resposta, sim. Acima de tudo, Deus, Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria são o princípio de tudo que existe na Trindade universal. Pulei. Mas ao elemento material é preciso acrescentar o fluido universal, que faz o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, muito grosseira, a matéria, para que o espírito possa ter uma ação direta sobre ela. O fluido universal, ele é muito sutil. Então, ele fica, em termos de sutileza, vamos dizer assim, ele é sutil, né? Ele fica entre a matéria mais densa e o espírito. E continuando, né? Sob a ação do espírito, ele pode ser utilizado para produzir uma infinita variedade de coisas, das quais conheceis apenas uma pequena parte. Naquela época, né, estavam estudando todos os fenômenos espirituais que aconteciam, mas não se sabia tudo ainda, tudo estava em investigação. Hoje a gente sabe muito mais do que os espíritos podem fazer, como o tratamento espiritual, os passes, né, que a gente tem na casa. Tudo isso são modificações, muitas vezes, do fluido pelo espírito, para que ele agregue coisas salutares para nos passar. Tanto através do passe, como através do tratamento nas macas, tem essa química, tá? Fluido universal ou elementar é o primeiro sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de dispersão e nunca adquiriria as propriedades que a força da gravidade lhe dá. Quer dizer o seguinte, sem ele, isso aqui não existiria. Essa matéria aqui está dispersa, desintegrada no ar. Ele é uma base de união para que isso aconteça, a matéria mais grosseira. Todos os espíritos têm acesso pleno ao fluido universal? Pleno, não. Cada espírito acessa uma determinada camada diferente do fluido universal. Ele vai desde o mais sutil até o menos sutil, assim como os espíritos vão dos mais elevados aos menos elevados, de acordo com a classe de evolução. Então, nem todos têm acesso à camada mais sublime do fluido universal, e nem todos conseguem manipulá-lo da mesma maneira. Não são todos os espíritos também que fazem isso. Seria esse fluido o que designamos de eletricidade? Olha isso perguntado lá atrás e o que a gente viu da descoberta da quântica agora, do elétron, né? Dissemos que ele é suscetível a inúmeras combinações e que o fluido, e que chamais de fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que é, propriamente falando, matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar como independente. O fluido vital. Temos o fluido universal e temos o fluido vital, que também vem dele. É uma forma modificada do universal. Ele é o elemento básico da vida, a força motriz dos corpos orgânicos. É o que nós recebemos quando encarnamos, tá? É o fluido elétrico animalizado, designado também sob os nomes de fluido magnético ou fluido nervoso. Os seres espirituais não têm fluido vital, eles já desencarnaram. Fluido vital é quem ainda está encarnado, tá? E não possuem fluido vital e necessitam do nosso concurso, indispensável para muitas tarefas assistenciais e que propõem curas, reenergização, que a gente acabou de falar. O espírito, por isso que precisa do médium passista. O médium passista tem o fluido vital, que dá a matéria, que dá vida a nós
e a gente pode passar para o outro. O espírito sozinho, ele não consegue, ele precisa do nosso, unir ao nosso fluido para ele poder manipular e colocar o que é necessário nesse fluido para cada um. Tá? O fluido vital e a reencarnação. Isso é uma questão interessante. Quando a gente reencarna, a gente recebe uma cota, como se fosse uma cota de fluido vital, de acordo com a necessidade de cada um e do papel que a gente se propôs a vir cumprir aqui. Sei lá, olha, eu prometo 1000 coisas e o Alexandre, você vai precisar de 50 anos, está terminando meu tempo, se for isso. Então, findo este tempo, acaba o nosso fluido vital e a gente desencarna. Existem alguns casos, daí a importância da gente cuidar, né, da saúde. A gente também pode gastar mais do que o necessário. É como um carro, né? Se a gente deixa o carro lá com o motor ruim, ele começa a beber mais e o nosso fluido vai acabar antes da hora. Deu para entender o que acontece quando a gente não se cuida, né? Como ocorre então a recepção, né, de fluidos vitais enquanto encarnados? Através da respiração. Nossa respiração é vida, vem fluido vital já do universal, já vem para a gente. Alimentação saudável principalmente, já vem porque verduras, tudo que é plantado e que tem vida, tem fluido vital, então a gente adquire através da alimentação. Do passe também, na necessidade de socorro pelo passe, só que tem um detalhe, todos nós, isso mais valendo para o passista, para o médium passista, todos nós somos que nem canos de torneira. Se o cano está limpinho, a água chega potável na nossa casa. Mas se o cano está sujo, vem bactéria, vem um monte de coisa. Nós somos como canos quando a gente dá o passe. Daí a importância da gente estar preparado, não beber, não fumar, não ter alimentação pesada, porque senão a qualidade de fluido que a gente vai passar também não é boa. Alterações involuntárias. Eu falo involuntárias porque às vezes o espírito tem uma alteração voluntária no caso do fluido universal. Quando ele quer, às vezes, movimentar alguma coisa, fazer um barulho, então é intencional. E as que não são intencionais? Perturbação emocional, raiva, brigas, quando a gente tem aquele desequilíbrio, sem que a gente perceba, nós estamos mudando todo o fluido que está em volta da gente. A gente cria a famosa nuvem negra em volta da gente. Isso tudo vocês veem que vem já pela quântica e que isso foi provado já, que a gente consegue fazer isso com o pensamento. Pensamentos que perduram, principalmente os ruins, porque os bons são salutares, né? Uma oração que perdura, mas eu quero matar aquele sujeito, que ele tropece ali na esquina, esse aí a gente está fazendo mais mal para a gente, porque é em volta da gente que nós estamos alterando o clima. O perispírito. Eu estou passando meio rápido, gente, porque o assunto é bem longo e complexo. Teria que ser até 2, parte 1 e parte 2, mas eu estou indo rápido. Vocês me dão um break aí, tá? Falou, não estou entendendo, tá bom? Se eu estiver sendo muito rápido. O perispírito, ele, propriamente dito, vive descoberto ou pretendem alguns envolvido por alguma substância. Quando desencarnado, a gente tem o perispírito, que é como se fosse o invólucro que guarda o espírito. O espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós, disse o espírito para ele. Suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Quer dizer, para nós é super sutil, então o espírito consegue se transportar para onde ele quer e se eleva na atmosfera, porque é uma brisa, vamos dizer assim. E em cada plano que estamos, a camada mais densa do corpo é sempre a mais externa. No nosso caso, o nosso corpo. No plano espiritual, é o perispírito, que é a camada mais densa dele. Por isso que ele falou, para nós ainda é grosseira. A gente pode ver na parte de manifestações, né, da forma que o espírito pode manipular esse fluido universal. Tem umas perguntas que foram respondidas pelo Espírito São Luís, lá no livro dos Médiuns. Como um espírito pode mover um corpo sólido? Isso naquela época acontecia bastante, porque
o espiritismo era muito novo e tinha muita curiosidade, isso foi permitido para que se fizesse, tem as histórias das mesas girantes e várias coisas. Mas enfim, como eles conseguem? Eles combinam uma porção do fluido universal e do fluido vital que desprende do médium. Então, ele precisa do fluido vital do médium, ele precisa do fluido universal dele, e ele precisa até do perispírito dele, que é a quantidade que ele tem, pouquinha de matéria sutil, mas ele tem. São 3 itens necessários. E o médium tem que ser apropriado, que tenha o fluido apropriado para esse efeito. Ainda depende de mais essa, nem todo médium tem o fluido que o espírito precisa para fazer determinada coisa. Muita gente pensa que os fenômenos acontecem sozinhos. Ele não acontece. Algum médium está por perto para ele poder usar o fluido do médium. Às vezes fala o médium, mas às vezes a pessoa nem sabe que é médium. Por sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode agir diretamente sobre a matéria. Isso aqui é muito grosseiro para ele. Sem o intermediário, sem o liame que o liga à matéria. E esse liame é o perispírito. Tá? Que chamas de perispírito oferece a chave de todos os fenômenos materiais. O espírito pode agir sem o concurso do médium, sozinho. Ele, num lugar distante lá, ele quer levantar uma cadeira dessa e ele consegue. Se tiver um médium perto, ele pode até conseguir a sua revelia. A revelia quer dizer assim, o médium às vezes pode nem saber do que está acontecendo, mas não sem ele. Sem o médium presente, ele não consegue. O médium, quando eu digo, repetindo, é aquela pessoa que tem o fluido necessário que o espírito consiga fazer essa manipulação. Tá? Como que o espírito bate? Ele bate com um objeto material? Ele, através do fluido combinado, mais uma vez, ele põe em ação pela sua vontade para mover ou bater. Quando move, a luz transmite a visão do movimento. E quando ele bate, o ar transmite o som através das ondas que a gente sabe. A gente, muitas vezes, pode não acreditar, né, que uma coisa dessa, eu nunca vi, pelo menos não espero ver, né, uma cadeira levitar, mas isso a gente consegue reproduzir com a ciência. Eu trouxe esse videozinho bem rapidinho, para vocês terem uma ideia de como é possível levitar um objeto. Eu não sei se alguém já viu isso, são 2 ímãs, elétrons, mais uma vez. Os ímãs são carregados normalmente tudo positivo para um lado e tudo negativo para o outro. No caso aí ele deve estar negativo para o centro e o de cima deve estar positivo para fora, porque eles estão se repelindo. Como ele está girando, ele está em equilíbrio, está levitando. Perder tempo, é só isso. Como o espírito consegue esconder objetos? Ele faz uma combinação fluídica do seu próprio fluido espiritual, o fluido animalizado, que é de um médium que está doando, e o fluido universal. Com o que? A força do pensamento. Olha lá, a mecânica quântica de novo, que viu que a gente manda no elétron com o pensamento. Pode envolver o objeto que ele quer esconder. Ele faz como se fosse uma cobertura em cima do objeto e a gente não consegue ver, mas o objeto está ali. Às vezes a gente pensa, tinha um negócio aqui, sumiu daqui, depois você volta e acha no mesmo lugar. Pode ser uma brincadeira de um espírito aquilo. Pode ser, gente, mas tem muita gente esquecida, não vai culpar espírito. Depois acha na gaveta não sei de onde e fala que o espírito levou para lá, o que ele também é capaz de fazer. Bom, e o que ele pode fazer com esses efeitos? Ele pode simplesmente, usando uma linguagem bem simples, apagar o objeto, né? Como a gente acabou de falar, e pode transportar de um lugar para o outro, querendo ou não devolvê-lo no lugar de origem. Algumas desmistificações só, gente. Eu não sei se eu falei e acabei pulando, mas só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de fluido animalizado, que é o fluido vital, para ele movimentar uma cadeira, isso é muito interessante. Ele usa o fluido animalizado do médium e ele envolve, não vou falar de uma cadeira que é muito pesada, porque a gente já vai falar já, um lápis, um chaveiro. Ele envolve aquilo com esse fluido animalizado e como ele é animalizado, tem vida,
com o pensamento dele, ele consegue fazer erguer, porque obedece o pensamento do espírito, com o fluido animalizado. Por isso que sem o médium ele não consegue nada. Mas como ele faz para levantar uma cadeira? Dependendo do acesso ao fluido que ele tem, daquela camada que a gente falou mais elevada, mais sutil, menos sutil, ele pode pedir ajuda de outros afins a ele. Aí outros vão usar também a mesma técnica, e 2 ou 3 às vezes precisam para levantar um objeto. Tá? Algumas desmistificações. Qual a origem da ideia de que espíritos aparecem de preferência à noite? Quem tem medo? A noite é horário de espírito. É pura imaginação. A escuridão e o silêncio, né, dão essa influência na gente, mas isso nunca existiu, a não ser nos contos de fada mesmo. É racional temer lugares assombrados por espíritos? Não. Os espíritos que assombram esses lugares procuram antes divertir-se à custa da credulidade das pessoas. Se ele percebe que você tem medo, que você acredita demais naquilo, ele está afim de uma brincadeira, ele pode brincar com você. Tá? Há espíritos em toda parte. Onde estiver, tereis espíritos ao vosso lado, mesmo nas mais agradáveis casas. Você fala, na minha casa não tem espírito. Pode ter sim. Eles só aparecem para assombrar certas habitações porque encontram a oportunidade de marcar sua presença. Qual que é a oportunidade? Ele sempre precisa daqueles 3 itens que a gente fala. Se ele não tiver, ele nem consegue. E melhor ainda dizendo, né, se a gente estiver sempre vigilante com a nossa proteção, nós estaremos sempre rodeados de espíritos superiores a eles, que não deixaram isso acontecer. Aliás, acima de tudo, Deus, né? Eles só conseguem fazer alguma coisa contra nós com a permissão de Deus, e se for de alguma forma para o nosso crescimento. Nem que seja para sair correndo e correr para um centro e aprender a doutrina. Caso da Revista Espírita, isso é só passar rapidamente. Vocês desculpem eu ter passado tão rápido, tá, gente? Porque senão não ia dar tempo mesmo. Tem um caso interessante na Revista Espírita de 1859, que é o caso do rapé. É um espírito que apareceu na casa de uma mulher, estava doente, acamada, e para aquela época, era 10 horas da noite, era muito tarde, e ele apareceu aos pés da cama dela. Ela estava muito doente, abriu os olhos, e ele falou, fecha os olhos, você precisa descansar. Mas ela viu que ele estava com uma caixinha de rapé, que era um fumo que se usava antigamente, e ela sentiu até o cheiro do rapé. E, detalhe, acho que eu já falei, ele estava encarnado. E aí, dias depois, ele acabou vindo visitá-la pessoalmente. E ela contou, ele já sabendo, né, desconfiando do que era, deu um sorriso e tal. Mas, enfim, o que chama atenção nesse caso? A caixa de rapé, ela sentiu o cheiro de fumaça. Que jeito ele fez isso? Fluido universal, que ele conseguiu fazer. E ele, logicamente, fez uma saída do corpo para ir até lá. Até então, a saída do corpo não é novidade para quem estuda a doutrina, mas reproduzir a caixa, reproduzir a fumaça, o cheiro, isso são manipulações das camadas do fluido universal. Em janeiro de 1861, o espírito batedor do Albi, fato ocorrido em 1856, mas foi contado na revista de janeiro de 61. É um menino de 16 anos com grave limitação intelectual. Esse é um fator que chama atenção, porque pessoas que têm limitação intelectual acabam sendo mais suscetíveis à ação de espíritos, porque fica meio sem defesa a pessoa, né? E principalmente se essa pessoa tiver uma mediunidade, então ele consegue, às vezes, atrapalhar muito isso. Esse menino sofria subjugação, que é quando o espírito toma conta da pessoa mesmo, parece que é outra pessoa. Ele faz tudo por ela, ele dava pancadas, balançava o leito do menino, alteração de voz, ele falava com outra voz, isso devido à subjugação também. Suspensão magnética da cama, vejam bem, magnética, né? Tudo ele conseguia, ele ou eles, né? Tudo são fatos assim que aconteceram, que tem tudo a ver com manipulação fluídica. Arremesso de pedaços de carvão vindos não se sabe de onde. É aquela história, ele pode tirar de um lugar e jogar em outro, né? Ninguém sabia de onde aparecia aqueles pedaços de carvão. Mas, gente, olha, acho que eu consegui atrasar aí uns 5 minutinhos, mas basicamente eu queria, não sei se eu consegui atingir o objetivo, é mostrar para vocês
que a ciência está cada vez mais chegando a conclusões que já vinham sendo ensinadas desde 1857, a partir do início da doutrina espírita. É mais para a gente ter uma explanação, uma coisa que não é só acreditar, a ciência vem cada dia mais comprovando tudo o que acontece. Obrigado, uma boa noite a todos, um bom fim de semana, e que Jesus abençoe a todos.